O núcleo da história da igreja está na vida dos santos, no fato de Cristo viver nestes homens, os quais são a continuação da sua encarnação. Porém, não se deve estudar sem fé, pois isso é perder de vista o objeto a ser estudado. Já gostou desse tema? Então deixa aí o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A história da igreja, diferentemente de outros objetos de estudo, requer para a sua compreensão plena um esforço prévio. E isso ocorre devido à natureza complexa da igreja. Ela não é meramente uma instituição humana, que pode ser entendida somente no âmbito humano. Ela não é uma agremiação, um grupo de pessoas unidas em sociedade com um fim específico. Não! A igreja é um mistério e, se for perdido de vista esse ponto de partida, a história que dela deriva será apenas uma caricatura. Já viu que vem treta por aí, né? Então, curta esse vídeo agora para não esquecer. Para ilustrar um fato histórico, a conversão de um homem chamado Saulo de Tarso, o qual nasceu na atual Turquia, no sopé do Monte Taulus, perto do mar Mediterrâneo. Saulo foi educado na cidade de Tarso, dentro da cultura helenística, mas ao mesmo tempo judaica. Sendo seus pais judeus devotos, foi levado até Jerusalém para estudar na escola de Gamaliel. Saulo percebeu que estava acontecendo algo estranho no judaísmo de sua época, um homem chamado Jesus de Nazaré. Quando alguém se refere a Jesus, mesmo quem não tem fé, normalmente o faz de maneira respeitosa, reconhecendo nele alguém iluminado, um sábio, não é mesmo? Contudo, só pode considerar Jesus como um sábio aquele que nele tem fé. Isso se explica porque Jesus, em sua vida histórica, reivindicou para si o título de Filho de Deus. Por si só, um grande escândalo. E assim é em todo o Evangelho. Um exemplo desse escândalo é o Sermão da Montanha, uma obra literária admirada até mesmo por quem não tem fé, no qual ele diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Contextualizando, as palavras de Jesus, é possível perceber que, de alguma forma, ele reformula o que está no Antigo Testamento, esclarecendo a palavra de Deus com uma autoridade divina. Para os homens daquela época, ouvir Jesus dizer "Eu sou o caminho, a verdade e a vida" não deve ter sido nada fácil. Uma atitude possível seria crer que Jesus realmente era Deus feito homem. A outra era acreditar que Jesus nada mais era do que um louco. Por isso, desde o seu nascimento, Jesus de Nazaré foi uma figura polêmica. Os homens que acreditaram em Jesus possuíam fé. Ainda hoje, para crer que Jesus é Deus, é necessário ter fé. Bem, Saulo de Tarso percebeu o que estava acontecendo em sua época. Ele era um judeu devoto e não podia acreditar que aquele homem que morrera crucificado em Jerusalém fosse Deus. Para ele, era impossível que Deus se fizesse um homem, morresse numa cruz, ressuscitasse no terceiro dia e ainda subisse aos céus. Isso era impossível. Então, Saulo passou a perseguir os cristãos com muito empenho. Tendo em seu poder cartas de autorização do Sinédrio em Jerusalém, Saulo percorreu diversas cidades, chegando à Síria, cuja capital até hoje é Damasco, pois sabia que nessa cidade havia uma comunidade de cristãos. Com o mandado judicial nas mãos, passou a prendê-los, pois os considerava um grupo de judeus fanáticos e perigosos, que seguiam um louco, blasfemo e, portanto, eram também blasfemos. Com essa perseguição, Saulo cumpre a palavra proferida por Jesus Cristo: expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. E o que aconteceu a Saulo se encontra narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e vale a pena a gente recordar aqui.
Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava bem perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levanta-se, entra na cidade e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: Prepara-se e vá até a rua que se chama Rua Direita e procure na casa de Judas um homem chamado Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Ele está rezando e acaba de ter uma visão. De fato, ele viu um homem chamado Ananias impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muita gente falar desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes que recebeu dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caiu dos olhos de Saulo alguma coisa parecida com escamas, e então ele recuperou a visão. Em seguida, Saulo se levantou e foi batizado. Logo depois, comeu e ficou forte como antes. Saulo passou então alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Coisa que para ele era antes impossível, né? Os ouvintes ficaram impressionados e comentavam: não é este o homem que descarregava em Jerusalém a sua fúria contra os que invocam o nome de Jesus? E não é ele que veio aqui justamente para prender e levar aos chefes dos sacerdotes? No entanto, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. A conversão de Saulo não foi algo que se deu de maneira isolada, individual, em que ele sozinho teve um contato com Jesus. Não, ela foi eclesial desde o início. Para Saulo, Jesus estava morto e sepultado. Sua ressurreição era nada mais do que uma mentira contada pelos seus discípulos, os quais Saulo perseguia fortemente. Mas no caminho de Damasco, uma luz atinge Saulo e ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o que Saulo perseguia então era a igreja. É o que São Paulo tenta explicar na primeira carta aos Coríntios, utilizando no capítulo 11 uma analogia para se referir à Eucaristia. Ele diz: de fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é para vocês. Façam isso em memória de mim.
Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. No capítulo seguinte, ele continua a falar do corpo de Cristo, porém, agora se refere a ele como sendo composto por todos os homens. Diz assim: de fato, o corpo é um só, mas tem muitos membros, e, no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só corpo. Assim acontece também com Cristo, pois todos fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo e todos bebemos em um só Espírito. Se o propósito é estudar a história da Igreja, é importante saber que o objeto desse estudo será nada mais, nada menos que o Cristo vivo ao longo da história na sua Igreja. O modo correto de se chegar à verdadeira história da Igreja é estudando a vida dos santos, homens e mulheres que historicamente viveram a santidade, que chegaram a um estado de perfeição, cada um à sua maneira, vez que existem diferentes graus de pertença à Igreja, de configuração a Cristo. Para entender a história da Igreja, é preciso conhecer a vida desses santos e o modo como se entregaram a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, já se converteu? Sabia que o modo correto de se chegar à verdadeira história da Igreja é estudando a vida dos santos? Coloque aqui nos comentários para nós, ok? E siga-nos também no Instagram, as nossas postagens lá estão bem bacanas. Os links para o Instagram e todas as redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Salve Maria!